Colossenses 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Na verdade, para pegar o contexto, para nós entendermos melhor, nós vamos ler a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, não importa. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém. As pessoas são diferentes umas das outras. Umas são mais organizadas, outras são mais bagunceiras. Eu particularmente tenho essas duas características. Eu tenho a característica de ser um pouco bagunceiro, mas também organizado. Eu tenho uma bagunça organizada na minha casa. É uma bagunça que, se alguém entra lá, pensa, nossa, como o João consegue se encontrar ali? Mas eu me encontro na minha própria bagunça. Agora, mesmo a pessoa mais organizada, aquela que não suporta ver nada fora do lugar, aquela que vê alguma coisinha fora do lugar já fica irada, irritada e já começa a xingar todo mundo. Mesmo a pessoa mais organizada, ela sempre será também um tanto bagunceira. E quando essa pessoa percebe, a sua casa está bagunçada. O que devemos fazer então? Obviamente, nós devemos arrumar a casa, nós devemos desfazer aquela bagunça. Talvez, dificilmente, né? Mas talvez você não tenha percebido. O mundo no qual nós vivemos está uma bagunça sem tamanho. E essa bagunça, ela pode ser observada, por exemplo, naquilo que eu denominei aqui de terraplanismo biológico. Existe o terraplanismo literal, onde pessoas creem que o planeta Terra é plano e que é o Sol que gira ao redor do planeta Terra, e na verdade o planeta Terra é o centro do universo. Existe esse terraplanismo literal, mas também existe o terraplanismo biológico, que seria a dúvida, o questionamento da biologia. Os ateus, eles acusam os cristãos de serem negacionistas com respeito às descobertas científicas. E aqui no meu texto eu coloquei descobertas científicas entre aspas. Os ateus acusam os cristãos de serem negacionistas com respeito às descobertas científicas entre aspas, acerca da origem do universo e da vida. Os ateus dizem para os cristãos, como vocês podem ser tão obtusos com relação a essas, entre aspas, descobertas científicas que demonstram a origem do universo e a origem da vida. E eu propositadamente coloco descobertas científicas entre aspas, porque nenhuma teoria que dispense o Deus Criador, o Deus que criou tanto o universo quanto a vida, nenhuma teoria, de fato, que dispense esse Deus pode ser comprovada cientificamente.
Não existe método científico que consiga provar ou comprovar qualquer teoria científica, qualquer hipótese científica que dispense o Deus Criador. E ocorre que, pelo próprio método científico, se não existe comprovação, se não existe prova em laboratório, se tu não pode reproduzir aquela tese, aquela hipótese, aquela teoria, pelo próprio método científico, se não existe essa comprovação científica, a teoria não passa disso mesmo, de teoria. No entanto, os estudos da biologia são diariamente comprovados em laboratório. E aqueles mesmos ateus que veneram teorias não comprovadas pelo método científico se tornam negacionistas da atestação científica dos estudos da biologia. O terraplanismo biológico dessas pessoas as impede de perceber, por exemplo, que meninos não podem ser meninas, que meninas não podem ser meninos. E como resultado, então, milhares de crianças e adolescentes estão sendo mutilados mundo afora. Meninas, na sua pré-adolescência, estão tendo as suas glândulas mamárias arrancadas fora. Meninos têm o seu órgão masculino cortado fora. E no lugar é colocado um buraco, né? Para tentar simular o órgão feminino. Tudo isso fruto desse terraplanismo biológico. E além disso, além de terem essas milhares de crianças e adolescentes terem os seus corpos mutilados, eles são também envenenados com drogas que bloqueiam os hormônios da puberdade. E essas drogas, comprovadamente, elas criam problemas graves na pessoa. Elas não apenas bloqueiam os hormônios da puberdade, elas criam problemas de desenvolvimento muito graves nas pessoas que usam essas drogas. De modo que esse terraplanismo biológico condena essas milhares de crianças e adolescentes a uma vida de escravidão à indústria farmacêutica. Porque durante toda a sua vida, eles terão que continuar tomando essas drogas que bloqueiam os hormônios. Durante toda a sua vida, eles terão que tomar remédios que aliviam a dor constante causada pela mutilação dos seus corpos. Porque imagina só, um menino, né? É cortado o órgão dele e no lugar é colocado um buraco para simular um órgão feminino. Mas a biologia do corpo daquele menino não foi criada para ter um buraco ali, né? Então o corpo quer fechar aquilo ali. O corpo quer curar aquele buraco. E, no entanto, constantemente, porque a gente tem que fazer a transformação, né? Aquele buraco ali continua sendo aberto e é uma dor excruciante, a dor que aquela criança, aquele adolescente tem que passar, e então ele tem que tomar drogas pesadas para aliviar a dor que ele sente. Essa é uma pequena amostra da bagunça na qual se encontra o mundo. E a solução para essa bagunça não está em nenhuma liderança política.
Porque a bagunça deste mundo não é de ordem política. A ordem política, certamente, o mundo político, certamente está contribuindo para a bagunça. Mas a origem dessa bagunça não está no mundo da política. E se a origem não está no mundo da política, a solução também não pode estar ali. É mais ou menos como um pastor norte-americano afirmou certa vez. Lá nos Estados Unidos eles têm um sistema bipartidário, né? 2 partidos. Diferente do Brasil, onde nós temos o quê? 30, 40, 50 partidos, né? Lá só tem 2. O Partido Democrata e o Partido Republicano. O Partido Democrata mais à esquerda e o Partido Republicano mais à direita. Esse pastor, ele diz o seguinte: a única diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, a única diferença entre a esquerda política e a direita política é que a esquerda está dirigindo em direção ao precipício a 200 km por hora. Essa é a esquerda. A direita está dirigindo em direção ao mesmo precipício. A única diferença é a velocidade. Enquanto a esquerda está a 200 km por hora, a direita está a 100 km por hora. Mas no final, o destino será o mesmo. É o precipício. Por ser uma bagunça de ordem espiritual, a solução para esse mundo bagunçado pelo pecado, porque é o pecado que bagunçou o mundo, né? Então, por ser uma bagunça de ordem espiritual, a solução para esse mundo bagunçado pelo pecado se encontra em Jesus. E se essa solução se encontra em Jesus, por extensão, essa solução também se encontra na igreja cristã, que é o corpo místico de Jesus neste mundo. E a missão, então, da igreja, arrumar a bagunça deste mundo. A missão da igreja é arrumar a bagunça deste mundo. Né? Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, literalmente discipulem as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A origem da bagunça está no fato de que as pessoas desobedecem a Deus. As pessoas pecam. Essa é a origem da bagunça. A solução para a bagunça é cessar com o pecado. Obedecer tudo aquilo que Jesus ordena. Então, a missão da igreja é arrumar a bagunça deste mundo. A missão de cada crente, de cada cristão, de cada discípulo de Jesus, de cada filho de Deus pela fé em Jesus, a missão de cada cristão é arrumar este mundo bagunçado pelo pecado. É a tua missão arrumar este mundo bagunçado pelo pecado. Um famoso psicólogo clínico canadense chamado Jordan Peterson, ele afirmou certa vez o seguinte: antes de tentar arrumar o mundo, trate de arrumar a tua casa. E, na verdade, na fala dele, ele disse, trate de arrumar o teu quarto. E ali ele estava, quando ele fala dessa forma, ele estava criticando a esquerda, né? Porque a esquerda sempre tem essa ideia de que nós temos que arrumar o mundo. Só que a pessoa que está se propondo a arrumar o mundo, a própria vida dela está bagunçada. Então ele disse, antes de tentar arrumar o mundo, arruma o teu quarto está bagunçado. Arruma o teu quarto. Então sim, depois de ter arrumado o teu quarto, depois de ter arrumado a tua casa, aí sim tente arrumar o mundo. É mais ou menos aquilo que Jesus disse, né? Não adianta de nada tu tentar ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que existe uma trave no teu olho.
Né? Como é que tu vai conseguir fazer essa operação tão precisa, né? De ir lá e pescar aquele cisco que está no olho do teu irmão, sendo que você não está vendo nada exatamente porque existe uma trave no teu olho. Jesus disse, então, primeiro, se tu quer ajudar o teu irmão, primeiro arranca a trave do teu olho, e então sim, tendo arrancado a trave do teu olho, tu vai conseguir enxergar com precisão para ajudar o teu irmão, tu vai conseguir tirar aquele cisco pequenininho que está atrapalhando a visão do teu irmão. Então, Jordan Peterson, ele está certo. Né? A missão do crente é arrumar este mundo. Mas como você pode arrumar o mundo se a tua vida está bagunçada? E de fato, o mundo é demasiadamente grande, excessivamente complexo, e ele está sobremodo bagunçado para que pessoas como nós possam arrumá-lo. A gente pode pensar, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou o conflito lá no Oriente Médio. Ou o furacão que né, devastou áreas lá nos Estados Unidos. Já na semana passada tinha devastado, ou semana retrasada, não me lembro. Agora outro. Ou, como nós tivemos aqui também, em maio, né, enchentes terríveis. Como resolver todas essas coisas? Como resolver o problema da pobreza? Como resolver o problema de pessoas que têm necessidades extremas e que não têm como resolver essas suas necessidades? O mundo é demasiadamente grande, excessivamente complexo, e ele está sobremodo bagunçado para que pessoas como nós, que temos dificuldade em arrumar as nossas próprias vidas, consigam arrumar o mundo. Ocorre que o mundo, ele não é demasiadamente grande para Jesus, que é o supremo criador de todas as coisas. O mundo não é excessivamente complexo para Jesus, o supremo sustentador de todas as coisas, e o mundo não está sobremodo bagunçado para Jesus, que é o supremo restaurador de todas as coisas. Porque é deste modo que Paulo descreve Jesus aqui. Em Colossenses 1, do 15 ao 20, Paulo descreve Jesus como o Filho de Deus, como aquele que é o supremo criador de todas as coisas, o supremo sustentador de todas as coisas e o supremo restaurador de todas as coisas. Tendo Jesus criado todas as coisas, ele agora está sustentando tudo aquilo que ele criou. E enquanto ele sustenta todas as coisas que foram por ele criadas, e em função do pecado e das consequências trágicas que o pecado trouxe, bagunçando o mundo que ele criou, Jesus está agora mesmo restaurando todas as coisas. E se você é um discípulo de Jesus, cabe a você seguir o exemplo do teu mestre. Né? Se Jesus agora mesmo está restaurando todas as coisas, ou sendo que Jesus está agora mesmo restaurando todas as coisas, aqueles que são discípulos dele devem aprender com ele e devem imitá-lo e devem juntar-se a ele na sua obra de restauração deste mundo. E você fará isto deixa eu falar. Você fará isto. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Você fará isto arrumando as tuas próprias bagunças. Em primeiro lugar. A tua vida está bagunçada. E para se juntar, para que você se junte a Jesus nessa obra de restauração
deste mundo, é necessário que, em primeiro lugar, você arrume a bagunça na qual se tornou a tua vida. E então, é necessário que você auxilie as pessoas ao teu redor a arrumar a bagunça na qual as suas vidas se tornaram. Porque não é só você que está com a vida bagunçada. Os teus familiares também estão com a vida bagunçada, né? Os teus amigos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, você olha para a vida deles e você vê a bagunça em que se tornou a vida deles. Ao mesmo tempo em que você deve arrumar as bagunças, as tuas bagunças, a bagunça na qual se tornou a tua vida, você também deve auxiliar essas pessoas, ajudando-as a arrumar as bagunças das vidas delas. E tudo isso sempre à luz da Escritura, tomando a palavra de Deus como fundamento. O atoleiro de lama, para usar a linguagem do Salmo 40, né? O atoleiro de lama no qual você está atualmente preso não te dispensa da responsabilidade que Jesus impõe sobre você de cooperar com ele na restauração deste mundo. E de fato não importam as suas circunstâncias. Não importa se você está preso no atoleiro de lama, se você está firme sobre a rocha, não importa se a tua vida está difícil ou se a tua vida está fácil. Não importa. Você deve cooperar com Jesus na restauração de todas as coisas. Agora, antes que você esteja de fato apto a cooperar efetivamente com Jesus na restauração deste mundo, é necessário que você, em primeiro lugar, confie tudo ao Supremo Criador deste mundo. É necessário que você confie todas as suas circunstâncias ao Supremo Criador deste mundo. Em segundo lugar, é necessário que você busque tudo no Supremo Sustentador deste mundo. E deste modo, buscando tudo em Jesus, ou melhor, confiando tudo a Jesus e buscando tudo nele, você estará apto a arrumar a tua vida, arrumar as bagunças da tua vida, à luz da palavra de Deus, e então auxiliar as pessoas que vivem ao teu redor, a arrumar a bagunça das suas vidas, de modo que, ao agir desse modo, você cooperará em tudo com o Supremo Restaurador deste mundo. Essa pregação em Colossenses 1, dos versículos 15 ao 20, ela suplementa a mensagem passada. A mensagem que pregamos na semana passada, no Salmo 40. Intitulada, Pregue a Escritura estando preso no atoleiro de lama e firme sobre a rocha. A pregação de hoje serve como suplemento à pregação da semana passada. Porque ao cumprir a tua responsabilidade de pregar a Escritura a qualquer tempo e em todas as circunstâncias, você estará cooperando com Jesus na restauração deste mundo bagunçado pelo pecado. Então, nessa pregação, nós veremos 3 pontos. Confie tudo ao Supremo Criador deste mundo. Isso nós veremos com base nos versículos 15 a 16. E então busque tudo no Supremo Sustentador deste mundo, versículos 17 versículo 17 e a primeira metade do versículo 18, e então coopere em tudo com o Supremo Restaurador deste mundo. Nós veremos a partir da segunda metade do versículo 18 até o versículo 20. Agora, antes de mais nada, nós devemos notar que, embora estejamos nos referindo, estejamos falando a todo momento de Jesus, não é assim que Paulo se refere ao Salvador neste mundo, nesses versos aqui. Paulo, nesses versos, ele não se refere, ele não chama o Salvador pelo seu nome próprio, Jesus. Ele chama o Salvador pelo título
Filho de Deus. Na verdade, filho do amor de Deus ou ainda filho amado de Deus. Ele usa esse título lá no versículo, deixa eu ver aqui, 13, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Para o reino do Filho amado de Deus, em quem se refere ao Filho do amor de Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual de novo retoma o Filho do amor de Deus, né? O qual a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, porque nele quem? O Filho de Deus, e assim por diante. Em nenhum momento nesses versos aqui ele fala, ele denomina o Salvador pelo seu nome próprio, Jesus. E de repente você esteja pensando, tá bom, mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre se referir ao Salvador pelo seu nome Jesus ou se referir ao Salvador pelo seu título Filho de Deus? Por acaso esse nome, o nome Jesus ou o título Filho de Deus não se refere à mesma pessoa, não se refere à pessoa do Salvador? Sim, se refere à pessoa do Salvador. Então, num certo aspecto, não há diferença. Mas em outro aspecto, existe uma diferença sim. Num outro aspecto, existe uma diferença exatamente porque os nomes e os títulos atribuídos à pessoa do Salvador se referem a diferentes aspectos do seu ministério. Os nomes e títulos atribuídos ao Salvador se refere a aspectos aos distintos ofícios que são por ele exercidos. Por exemplo, o nome próprio do Salvador, Jesus, tem um sentido específico que a gente descobre lá no início do Evangelho de Mateus. O nome Jesus aponta para o ofício sacerdotal de Jesus. O nome Jesus aponta para Jesus como o sacerdote, porque é por meio dele que o seu povo alcançaria a salvação pelo perdão dos seus pecados. Porque de fato esse é o significado do nome Jesus. O nome Jesus significa Yahvé salva, o Senhor salva. Mateus, quando ele relata o nascimento de Jesus, ele ressalta isso, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já o título Filho de Deus, atribuído a Jesus, aponta para a divindade de Jesus, porque filho de peixe, peixinho é, né? O Filho de Deus, o Filho de Deus, ele deve ser necessariamente tão divino quanto o próprio Deus. E lembrando que nós somos filhos de Deus, mas por adoção. Jesus é o Filho de Deus por excelência. Então, isso que eu acabei de afirmar não se aplica a nós, né? Nós, pela fé em nome de Jesus, somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados por Deus na sua família. Já Jesus não. Jesus é o Filho de Deus por excelência, então esse título aponta para a divindade de Jesus, porque o Filho de Deus deve ser necessariamente tão divino quanto o próprio Deus. Mas além disso, o título Filho de Deus atribuído a Jesus aponta para o messianato
para Jesus. Messianato vem de Messias. Aponta para o ofício real de Jesus. Ofício real aqui não é real de realidade, é real de realeza. Ofício de Jesus como rei. O título Filho de Deus aponta para a unção de Jesus como o Rei Supremo sobre os céus e terra. E o que nós falaremos a partir de agora será um breve resumo de uma mensagem pregada lá em 8 de setembro de 2022, cujo título é Viva como um súdito do Filho de Deus. E nessa pregação nós fizemos uma exposição de Colossenses 1, versículos 13 e 14, ou seja, os versículos anteriores aqui ao versículo 15, né? E naquela pregação nós afirmamos o seguinte, olha, Deus ungiu Jesus como Rei Supremo sobre os céus e a terra. E o objetivo de Deus ter ungido Jesus como Rei Supremo sobre o céu e a terra é para que ele subjugue a todas as nações, de modo que elas, arrependidas dos seus pecados, venham a servi-lo. Isso pode ser observado, por exemplo, no Salmo 2. Vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês. O Salmo 2 é um salmo claramente messiânico, um salmo que se refere a Jesus. O Salmo 2 diz o seguinte: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Isso é o mundo, as nações do mundo, os reinos deste mundo, os reis e os juízes que governam as nações deste mundo, conspirando contra Deus e contra quem Deus ungiu. Vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Em resposta a essa conspiração, a essa rebelião, aquele que habita nos céus dá risada. Deus vê as nações, Deus observa as nações se rebelando contra ele e Deus zomba das nações. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados. De repente mandando uma enchente sobre o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Né? É uma forma dele falar a essas nações com furor. De repente ordenando alguns conflitos entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e as nações ao redor de Israel. É Deus falando com furor com essas nações. Na sua ira, seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, Deus dizendo, né? Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E daí o rei que foi ungido por Deus diz o seguinte, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. O Senhor me disse, tu és o meu filho. Isso é o rei dizendo as palavras que ele ouviu de Deus, quando Deus o ungiu como rei. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Peça, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora é Davi, alertando as nações da terra e os reis e os juízes da terra. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite. E não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando Deus unge o seu rei, ele diz ao rei que ele ungiu, tu és meu filho. E sendo meu filho,
eu te dou todas as nações como herança, para que tu domines sobre ela, para que tu a subjugue, até que os reis e juízes dessas nações venham a te servir de boa vontade. Tu és meu filho, e sendo meu filho, eu te dou todas as nações, para que tu reines sobre ela. Existe então uma clara conexão entre o título Filho de Deus, tu és meu filho, e o ofício que Jesus exerce como rei sobre todas as nações para dominá-las e subjugá-las. É possível perceber essa mesma conexão em muitas outras passagens. De novo, isso aqui é um resumo daquela pregação que nós fizemos lá em setembro de 2022. Essa conexão ela pode ser percebida em muitas passagens, entre elas Lucas 22, versículos 67 ao 71, onde nós encontramos Jesus sendo interrogado pelo Sinédrio. Aqueles homens estão interrogando Jesus e eles dizem para Jesus o seguinte: se tu és o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se eu disser, vocês não vão acreditar. E se eu indagar de vocês aquilo que vocês realmente acreditam acerca de mim, vocês não darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então tu és o Filho de Deus? A requisição que o Sinédrio faz a Jesus é o seguinte: que ele confirme ou negue ser o Cristo. Se tu és o Cristo, nos diga. Essa é a requisição. E Jesus não dá uma resposta direta a essa requisição. Jesus se nega a responder a essa requisição. O que Jesus faz é dar uma resposta indireta. Jesus diz o seguinte: olha, não vai demorar para que vocês vejam o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus faz referência a Filho do Homem, e esse Filho do Homem é assentado à direita de Deus, aqueles homens, eles entendem o que Jesus está falando, mas eles duvidam do que Jesus está falando. Diante da resposta de Jesus, eles dizem: então tu és o Filho de Deus? É isso que tu está dizendo? Agora, o que tem o Filho do Homem? O que tem a ver essa cena do Filho do Homem assentado à destra de Deus? O que isso tem a ver com o título Filho de Deus? Bom, em Lucas 22, 67 a 71, nessa resposta que Jesus dá, Jesus ele está unindo duas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Jesus está unindo Daniel 7, versículo 13 e 14, e Jesus está unindo o Salmo 110, versículo 1. Em Daniel 7, Daniel está tendo uma visão, e lá, no meio da sua visão, ele estava olhando nas suas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi dado a este filho do homem, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus afirma o filho do homem, todas as vezes que Jesus, os evangelhos, se refere a si mesmo como o filho do homem, é a Daniel 7 que ele está se referindo. É como se ele estivesse... Como não? Ele está dizendo, sabe aquela figura enigmática lá de Daniel 7, que recebe domínio sobre todo mundo? Para que todas as pessoas de todas as nações, povos, línguas, o sirvam. Sabe aquela figura enigmática? Aquela figura enigmática sou eu. Eu sou o Filho do Homem. Então,
em todos os evangelhos, quando Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele está fazendo referência a Daniel 7. Isso não é diferente na resposta que Jesus dá ao Sinédrio. Então Jesus responde, indagado se ele é o Cristo ou não, Jesus responde, vocês verão o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Daniel 7, unido ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Essas duas passagens falam de domínio, falam de reinado. Em Daniel 7, o Filho do Homem recebe domínio sobre todas as nações para que todas as pessoas do mundo inteiro o sirvam. Em Salmo 110, o Senhor de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à direita de Deus até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Jesus une essas duas passagens e os membros do Sinédrio entendem exatamente o que Jesus está fazendo. E é por isso que eles perguntam para Jesus, bom, então tu é o Filho de Deus, então, né? Mas por que eles fazem essa conexão com o Filho de Deus? Eles fazem essa conexão exatamente porque na aliança que Deus fez com Davi, lá em 2 Samuel 7, Deus promete a Davi que ele, Deus, escolheria um dos filhos de Davi e estabeleceria o trono deste filho de Davi para sempre. E ele reinaria até sobre os seus inimigos. E Deus continua dizendo que este filho de Davi seria também filho dele. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, desde o momento em que Deus faz essa aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7, o título Filho de Deus tem esse peso. Esse peso de que o Filho de Deus é um dos filhos de Davi a quem Deus entrega o reino, para que ele reine até mesmo sobre os seus inimigos. Um reino que não tem fim. E é por isso mesmo, então, que o Sinédrio, eles conheciam o Antigo Testamento, né? Aqueles homens, eles eram estudiosos da palavra de Deus, eles não criam na palavra de Deus, eles não obedeciam a palavra de Deus, mas eles conheciam a palavra de Deus. Eles entendem exatamente o que Jesus está fazendo. Eles entendem, Jesus, filho do homem, Daniel 7, obviamente eles não tinham essas divisões que nós temos hoje, né? Mas eles entendiam, na profecia de Daniel, aquele sonho que ele tem, naquela visão, esse filho do homem recebendo domínio, e daí Salmo 110, 1, o Senhor de Davi recebendo a honra de assentar-se sobre o trono de Davi, mas não sobre um trono de Davi posicionado na Jerusalém terrena, não. O trono de Davi posicionado na Jerusalém celeste, no próprio lugar onde Deus habita, à destra de Deus. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Eles entendem, esse homem aqui, Jesus, ele está afirmando ser essa figura enigmática, ele está afirmando ser o Filho de Deus lá de 2 Samuel 7. Ser esse Filho de Deus que deve reinar sobre o trono de Davi. Esse tema do Filho de Deus, cujo reino é eterno, ele começa lá em 2 Samuel 7, na aliança que Deus fez com Davi, e ele vai sendo desenvolvido ao longo do Antigo Testamento, inclusive passando por vários salmos, como o Salmo 2, o Salmo 110, outros salmos também, e por outras passagens no Antigo Testamento. Então, quando em Colossenses, voltando aqui para a pregação de hoje, quando em Colossenses 1,13,
Paulo fala do reino, olha só, reino do Filho do amor de Deus, o reino do Filho amado de Deus. Quando Paulo se refere a Jesus como esse Filho amado de Deus que tem um reino, todo o significado bíblico e teológico do título Filho de Deus deve ser trazido para esse contexto aqui. Né? Porque olha só, nos tirou da potestade das trevas, versículo 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus, o Pai, fez isso, né? O mesmo Deus que ungiu o seu rei. O mesmo Deus que disse ao rei que ele ungiu: olha, tu és meu filho, e eu vou te dar, se tu me pedir, eu te dou todas as nações como herança. E nós sabemos que Jesus pediu a Deus o Pai todas as nações como herança por causa da grande comissão, né? Jesus disse: ide por todo o mundo. Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. Literalmente, discipulai as nações. Pede-me e eu te darei todas as nações. E Jesus diz: tá bom, eu quero para mim todas as nações. E é por isso que eu vou mandar os meus discípulos para que eles discipulem as nações. Porque eu quero elas. Eu quero elas para mim. Então nós temos aqui no versículo 13 o tema do reino, né? O reino do Filho do seu amor. Nós temos o tema do Filho de Deus, né? Então nós temos que trazer para esse contexto aqui a ideia, essa ideia bíblica, essa ideia teológica de que aqui nós temos não meramente Jesus, aquele que salva indivíduos dos seus pecados, não. Nós temos aqui Jesus, o Filho de Deus. Aquele que domina sobre todo o mundo. Aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E aqui é que vem um pouquinho, surgem alguns problemas, porque normalmente o dispensacionalismo vai interpretar Daniel 7 como sendo o futuro. Jesus vai receber esse domínio sobre todas as nações no futuro. Mas Jesus disse que aqueles homens veriam o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus receberia o domínio sobre todas as nações, enquanto aqueles homens que estavam interrogando e posteriormente o condenariam à morte, Jesus receberia o domínio sobre todas as nações, Jesus se assentaria à destra do Deus Todo-Poderoso, enquanto aqueles homens estivessem vivos, porque eles veriam o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Então Daniel 7 não espera um cumprimento futuro. Não, Daniel 7 se cumpriu quando Jesus subiu aos céus, né? Porque Daniel 7 fala do Filho do Homem aparecendo nas nuvens no céu. Não é o Filho do Homem descendo das nuvens, não. É o Filho do Homem aparecendo nas nuvens do céu. Se eu não me engano, Marcos faz questão de ressaltar que quando Jesus está subindo, uma nuvem vem e esconde ele. Marcos faz questão de ressaltar isso exatamente para que, quando nós estamos lendo o evangelho dele, nós nos lembremos de Daniel 7, esse Filho do Homem vindo das nuvens do céu e sendo apresentado então ao ancião de dias, que é a forma como Daniel se refere a Deus o Pai. E então ele recebe o domínio sobre todas as nações. E é por isso que Jesus, em Mateus 28, diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque ele sabe que ele vai subir aos céus e ele vai receber essa autoridade nos céus e na terra.
E é por isso que ele tem autoridade para ordenar que os seus discípulos discipulem todas as nações. Então tudo isso deve ser trazido para esse contexto aqui. Isso inclui os versículos 15 até o 20. Né? Não apenas versículos 13 e 14 de Colossenses 1, mas também Colossenses 1 do 15 ao 20. Porque, como nós demonstramos antes, Paulo a todo momento que está voltando, né? Em quem, no versículo 14, se refere ao Filho amado de Deus, o qual, no versículo 15, se refere ao Filho amado de Deus, porque nele, quem é esse nele, né? É o Filho amado de Deus. Ele, no versículo 17, ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é ele? É o Filho amado de Deus. Ele é a cabeça do corpo. Quem? O Filho amado de Deus. Foi do agrado do Pai, no versículo 19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, no Filho de Deus, e que havendo feito por ele a paz, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, nós devemos trazer essa ideia do Filho de Deus governando sobre todas as nações para subjugá-las debaixo do seu domínio, para que elas venham até ele e o obedeçam de boa vontade. Nós devemos trazer tudo isso para esse contexto aqui. E na verdade, é importante fazermos isso, porque Colossenses 1,15 é muitas vezes distorcido, é abusado por seitas e heresias. Muitas seitas e heresias, elas usam Colossenses 1,15 para negar a divindade de Jesus. Porque essas pessoas, essas igrejas leem Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eles se fixam nessa expressão aqui, nessa palavra primogênito de toda a criação, e eles olham, Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus foi o primeiro de toda a criação. Jesus não é o Criador, Jesus é uma criatura. Ele foi a primeira criatura criada por Deus. Mas antes de tratarmos disso, devemos perceber que Paulo começa afirmando que o Filho amado de Deus é a imagem de Deus, o qual, se referindo ao Filho amado de Deus, é a imagem do Deus invisível. O Filho de Deus é a imagem de Deus. A expressão imagem de Deus nos leva para onde? Nos leva lá para Gênesis, né? Nos leva para o relato da criação. Porque lá nós lemos que Adão foi criado à imagem de Deus, segundo a imagem de Deus. E seriam necessários vários sermões para esgotarmos tudo o que significa essa expressão, imagem de Deus, e para denotarmos tudo o que significa a imagem, a humanidade ter sido criada à imagem de Deus. Mas para os propósitos dessa pregação aqui, nós diremos o seguinte: todos aqueles que portam a imagem de Deus são representantes de Deus. A imagem representa aquele a quem a imagem pertence. Por exemplo, quando se eu não me engano são os fariseus, mas podem ter sido os saduceus, não me lembro, mas um desses grupos perguntou a Jesus se era lícito pagar tributo a César. E Jesus pede uma moeda, eles entregam uma moeda para Jesus, e Jesus levanta a moeda e pergunta de quem essa efígie, que é uma outra palavra para imagem, né? De quem é essa imagem e inscrição? Eles dizem, é de César. Essa imagem ali representa César, a inscrição representa César. Então Jesus responde, então, se César consegue colocar a imagem dele aqui nessa moeda,
então vocês devem pagar impostos a César. Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César pode colocar a sua imagem em moedas, mas ele não pode colocar a sua imagem em pessoas. Porque as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Então nós devemos pagar impostos a César, mas nós não devemos nos entregar a César. Porque a imagem de César não está em nós. Nós não fomos criados à imagem de César. Nós fomos criados à imagem de Deus. E daí aqui eu não poderia deixar de falar o seguinte. Na eleição lá de 2020, lá nos Estados Unidos, quando o Trump estava concorrendo contra o Biden, surgiram alguns outdoors lá nos Estados Unidos com a imagem do Trump e os dizeres: o governo está sobre os seus ombros. Esse outdoor ele foi patrocinado por crentes que não estão obedecendo a Jesus. Né? Eles estão se entregando a César. Não contentes em entregar os seus impostos a César, eles estão se entregando a César. Eles negam a Jesus, porque essas palavras são retiradas lá de Isaías. O governo está sobre os seus ombros, se referindo a Jesus. Eles pegam essas palavras, se referem a Jesus e atribuem elas ao Trump. O governo está sobre os seus ombros. É a idolatria política. E o mesmo ocorreu aqui no Brasil. Né? Quando tu tem crentes postando figuras do Bolsonaro com os dizeres ele sangrou pelo Brasil, se referindo à facada que o Bolsonaro recebeu, né? É a mesma coisa que afirmar o governo está sobre os seus ombros, porque quem foi que sangrou pelo Brasil de fato? Não foi Bolsonaro, né? Quem sangrou pelo Brasil foi Jesus. Porque Jesus morreu para que o Brasil fosse dado como herança para ele. Então quem sangrou pelo Brasil, quem sangrou pela Argentina, quem sangrou pelo mundo inteiro, não foi político algum. Não foi César. Foi Jesus. Então, entregue a César o que é de César. Se César conseguiu colocar a imagem dele nessa moeda, então é tua responsabilidade de pagar impostos a César. Mas César não te criou. A imagem de César não está em ti. Então você não pode entregar-se a César. Mas voltando aqui. Jesus, o Filho amado de Deus, é a imagem de Deus. Isso nos remete a Gênesis, ao relato da criação, quando Deus cria a humanidade em Adão, segundo a sua imagem. A ideia de ser criado, a ideia de carregar a imagem de Deus, traz a ideia de representatividade. Todo aquele que tem a imagem de Deus em si, representa a Deus. Quando Adão pecou, muitas vezes a gente entende errado. Muitas vezes a gente pensa que o pecado de Adão destruiu a imagem de Deus. Não destruiu a imagem de Deus, porque se tivesse destruído a imagem de Deus, nós nem seríamos humanos mais. Porque o que nos faz humanos é o fato de nós termos em nós a imagem de Deus. O que nos diferencia dos animais é que nós temos a imagem de Deus e os animais não. O que nos diferencia, inclusive, dos anjos é que nós temos a imagem de Deus e os anjos não. O pecado de Adão não destruiu a imagem de Deus em nós. O pecado de Adão, sim, desfigurou a imagem de Deus em nós. A imagem de Deus em nós foi desfigurada, mas não destruída.
Existe uma diferença muito grande, né, entre desfigurar e destruir. Isso quer dizer que mesmo após o pecado, aqueles que têm em si a imagem de Deus são representantes de Deus. É por isso que Deus se ofende quando um dos seus representantes é morto e assassinado. É por isso que quando Deus faz aliança com Noé, Deus ordena o seguinte naquela aliança: aquele que derramar o sangue do homem, ou seja, aquele que matar uma outra pessoa, aquele que assassinar uma pessoa, o seu sangue deve ser derramado. Por quê? Porque aquele que foi assassinado é a imagem de Deus. Aquele que foi assassinado representa Deus. Todo assassinato é um ataque a Deus. Todo assassinato é um ataque a Deus. Por exemplo, todos os países têm representações diplomáticas, né? Em todos os demais países. Então, o Brasil tem representações diplomáticas em todas as nações. Ou pelo menos em quase todas. De repente, há alguma em que o Brasil não tenha relação diplomática, então lá não há representação. Mas de uma forma geral, né, o Brasil deve ter representações diplomáticas em todas as nações. Se o diplomata brasileiro, por exemplo, na Alemanha, se a Alemanha ataca o diplomata brasileiro, se a Alemanha atenta contra a vida do diplomata brasileiro, o que a Alemanha está fazendo? O que o governo alemão está fazendo? Está atacando o Brasil, né? Porque aquele diplomata representa o Brasil na Alemanha. Ele é representante do Brasil lá. Da mesma forma, o ser humano, cada pessoa, representa a Deus este mundo. De modo que um ataque aos representantes de Deus é um ataque ao próprio Deus. Então aqueles que se rebelam contra Deus, eles querem atacar a Deus, mas eles não podem atacar a Deus diretamente. Então eles atacam a Deus indiretamente. E eles fazem isso, por exemplo, através do terraplanismo biológico, que nós citamos no início dessa pregação, né? Vamos atacar a Deus de que forma? Bom, vamos mutilar os corpos daqueles que foram criados à imagem de Deus. Vamos pegar crianças e adolescentes, vamos mutilar os seus corpos, vamos fazer de meninos meninas e vamos fazer de meninas meninos. Vamos dar a esses meninos, a essas meninas, drogas para bloquearem os seus hormônios. Vamos atacar a Deus. Todos aqueles que portam a imagem de Deus são representantes de Deus. Nossa, eu não vou conseguir pregar toda essa pregação hoje. Eu já vi aqui. Eu vou só até a metade dela. Todos aqueles que portam a imagem de Deus são representantes de Deus, e todos aqueles que são representantes de Deus têm o privilégio e a responsabilidade de refletirem o caráter perfeito de Deus em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que falam, em tudo aquilo que pensam, inclusive. Essa é a responsabilidade da humanidade. A responsabilidade que Deus deu a Adão, como imagem dele, é que Adão representasse a Deus diante do restante da criação, e inclusive refletindo o caráter perfeito e santo de Deus em tudo aquilo que ele faria, em tudo aquilo que ele falaria, em tudo aquilo que ele pensaria. Nenhuma outra criatura, nem mesmo os anjos, carregam a imagem de Deus. Os anjos, eles são mais poderosos do que os seres humanos.
Mas eles não têm a honra de serem portadores da imagem de Deus. Apenas a humanidade tem essa honra. A honra de ser portadora da imagem de Deus e, portanto, representante de Deus. Sendo representante de Deus, tendo esse privilégio e essa responsabilidade de refletir o caráter perfeito e santo de Deus, o que Adão deveria ter feito quando ele viu a sua esposa sendo enganada pela serpente? Ele deveria ter exercido domínio sobre a criação, porque foi esse o mandamento que ele recebeu, né? Ele recebeu domínio sobre todos os animais, inclusive sobre a serpente, né? Porque a serpente pertence ao reino animal. Ele deveria ter exercido domínio, ele deveria ter confrontado a mentira da serpente com a verdade de Deus. É isso que ele deveria ter feito. Ele está ali observando a esposa dele conversando com a serpente, ele está ouvindo as palavras que a serpente está dizendo à sua esposa, ele está ouvindo as respostas que a sua esposa está dando à serpente, e ele deveria, não, peraí, não. Isso aqui está tudo errado. Está tudo errado aqui. Não foi isso que Deus me disse. Não foi isso que Deus me falou. Não foi isso que Deus me ordenou. Porque eu sim, Adão poderia dizer, eu ouvi o que Deus falou. Deus falou comigo. Deus disse aquilo que eu e que nós deveríamos fazer. Deus disse aquilo que nós, o que poderíamos fazer e o que não poderíamos fazer. Adão deveria ter confrontado a mentira da serpente com a verdade de Deus. É isso que ele deveria ter feito. Mas ele não fez. Ele não fez isso. Ele permitiu que a mentira passasse por verdade. Ele permitiu que a sua esposa fosse enganada. E ao permitir isso, ele mesmo se auto-enganou. Adão deveria ter confrontado a serpente, Adão deveria ter expulsado a serpente do jardim, porque as palavras que são usadas ali como mandamento para Adão guardar o jardim, são as mesmas palavras que mais tarde serão usadas para descrever o ministério dos levitas e dos sacerdotes. Eles deveriam guardar o tabernáculo, deveriam guardar o templo, impedindo que qualquer impureza entrasse no templo de Deus. O jardim do Éden foi o primeiro templo de Deus. O primeiro tabernáculo de Deus com os homens foi o jardim do Éden. Porque no jardim do Éden, Deus vinha todos os dias para ter comunhão com o homem. Então ali foi o primeiro tabernáculo de Deus com os homens. E a função de Adão era guardar o jardim, proteger o jardim, impedir que qualquer impureza adentrasse aquele lugar onde ele tinha comunhão com Deus. Mas ele não fez isso. A serpente impura entrou, começou a mentir, começou a desfazer da verdade de Deus, e Adão ficou sem ação. Ele deveria ter expulsado a serpente para fora do jardim, e então exercido domínio sobre a serpente, pisado sobre a cabeça dela. Ele deveria ter matado a serpente por ousar se rebelar contra o Deus Criador e por ousar tentar conduzir ele e a sua esposa nessa rebelião.
Como eu sei que eu não vou terminar essa pregação hoje, eu vou mudar um pouquinho meu roteiro aqui. Essa é a tua responsabilidade também. O homem vê a sua esposa sendo enganada pela serpente. O homem cristão, o pai de família crente, vê a sua esposa sendo enganada pela serpente e ele não faz nada. A esposa vê o seu marido sendo enganado pela serpente e ela não faz nada. Os dois observam os seus filhos sendo enganados pela mentira da serpente e eles não fazem nada. E daí depois não é de se admirar que alguns casamentos se desfazem em tragédia. Depois não é de se admirar que alguns filhos dos crentes às vezes se tornam piores do que até os filhos dos incrédulos. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher, eles viram os seus cônjuges sendo enganados pela serpente e eles não fizeram nada. Aqueles dois pais viram os seus filhos sendo enganados pela mentira da serpente e não fizeram nada. Eles deveriam ter pego a serpente, jogado a serpente para fora da sua casa e então pisado sobre a cabeça da serpente, mas eles não fizeram isso. E daí nós chegamos nessa bagunça toda em que se encontra inclusive a igreja cristã, inclusive as famílias cristãs se encontram nessa bagunça toda. A mentira da serpente deveria ser confrontada com a verdade da palavra de Deus, mas o homem não faz nada, a mulher não faz nada, os pais não fazem nada. E daí, 3 anos depois, 5 anos depois, aquela família implode, explode. E daí fica todo mundo, olha só. Quem poderia imaginar que isso aconteceria? Bom, aqueles que têm olhos atentos poderiam imaginar o que iria acontecer. Né? Aqueles que estão percebendo poderiam imaginar. Poderiam perceber o que estava acontecendo. Mas nada foi feito. Adão não viveu à altura do privilégio e responsabilidade de ter em si mesmo a imagem de Deus, de ser o representante de Deus. E o mesmo fazem muitos crentes. Mas apesar da rebelião e do pecado de Adão, a imagem de Deus em Adão, e por conseguinte, a imagem de Deus em toda a humanidade, não foi destruída. Ela foi severamente danificada, desfigurada, mas ela não foi destruída. Antes nós afirmamos o seguinte: apenas a humanidade carrega a imagem de Deus. Mas há uma exceção a essa afirmação. E a exceção a essa afirmação é o Filho amado de Deus. O Filho amado de Deus, mesmo antes da sua encarnação, ele sempre carregou em si mesmo a imagem de Deus. Antes do Filho de Deus vir a este mundo e nascer aqui como um homem, ele já era e sempre foi a imagem de Deus. Pois quem poderia melhor refletir o caráter de Deus e melhor representá-lo do que o Filho de Deus? Tão eterno e tão divino quanto o próprio Deus. Ninguém além dele. Mas quando Paulo fala aqui que Jesus é, ou melhor, o Filho do amor de Deus, o Filho amado de Deus, é a imagem do Deus invisível, quando Paulo acrescenta aqui invisível, Paulo está se referindo à encarnação de Jesus. A encarnação do Filho de Deus. Jesus é aquele que torna visível a imagem do Deus invisível.
Jesus é aquele que torna palpável a imagem do Deus que nós não podemos tocar. Jesus é aquele que torna... Como é que eu posso expressar? Jesus é aquele que encarna a imagem do Deus que não é feito de carne, mas que é espírito. Ou segundo Jesus, lá no seu discurso de despedida, afirma para Filipe: Filipe, tu está querendo ver o Pai, mas aquele que vê o Pai vê a mim. Porque eu sou a imagem do Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não no sentido de que eles são a mesma pessoa. Não, eles não são a mesma pessoa. Eles são o mesmo Deus, mas não a mesma pessoa. Né? Existe a necessidade de fazer uma distinção entre a natureza de Deus, que é uma natureza única, é um Deus único e indivisível, e as pessoas que participam dessa natureza divina. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Filipe, tu está querendo ver o Pai, mas eu sou a imagem do Pai. Eu torno visível a imagem do Deus invisível. Tudo aquilo que o Pai é, eu sou. Todas as palavras do Pai são as palavras que eu falo, porque afinal de contas, eu só falo as palavras que o Pai ordenou que eu falasse. Aquilo que eu faço, eu só faço porque eu observei o Pai fazendo. Isso tudo é a teologia de João, né? Temas que João enfatiza no seu evangelho. Jesus só fala aquilo que o Pai ordena que ele fale. Jesus só faz aquilo que o Pai fez antes. O Filho de Deus encarnado é aquele que torna visível e palpável tudo aquilo que Deus é em si, especialmente o seu caráter santo. Então, quando nós lemos em Colossenses 1,15 que o Filho amado de Deus é a imagem do Deus invisível, nós temos que ter em mente que Paulo está apontando que o Filho de Deus é uma figura adâmica. Assim como Adão foi feito imagem de Deus, Jesus é também agora a imagem de Deus. Jesus é uma figura adâmica. Jesus é um Adão escatológico, como a literatura gosta de denominá-lo, né? Jesus é o último Adão, né? O último Adão, por isso Adão escatológico, o último Adão. O primeiro Adão era apenas um tipo de Jesus. Jesus é o antítipo. O primeiro Adão é apenas uma sombra de Jesus. Jesus é de fato a substância. O Filho de Deus, por ocasião da sua encarnação, é tudo aquilo que Adão deveria ter sido e não foi. Jesus, esse Adão escatológico, é tudo aquilo que o primeiro Adão deveria ter sido e não foi. Jesus é a perfeita imagem de Deus e o seu legítimo representante sobre toda a criação. O Filho de Deus, a perfeita imagem de Deus e o seu legítimo representante é o primogênito de toda a criação. Não no sentido de ter sido o primeiro ser criado, mas no sentido de ser o herdeiro de toda a criação. Porque aqui quando Paulo cita a primogenitura, Paulo não está pensando em termos de origem. A origem do Filho de Deus como primogênito. Não, Paulo está pensando em termos de herança. O primogênito, o filho primogênito de um homem, era aquele que recebia uma herança maior do que todos os demais filhos. Então Jesus é o primogênito de toda a criação. Não no sentido de origem, mas no sentido de ser o herdeiro.
Porque, afinal de contas, como nós afirmamos antes, o Filho de Deus recebeu domínio e poder sobre todas as nações, povos e línguas, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua o confesse como Senhor. Ou seja, o Filho de Deus recebeu domínio e poder sobre todas as nações, povos e línguas, para que toda a criação, inclusive todas as nações, povos e línguas, lhe sejam dados como herança. E esse direito pertence ao Filho de Deus exatamente porque todas as coisas foram criadas nele, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas no Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas na esfera do Filho de Deus. Não num sentido espacial, mas num sentido que denota sabedoria e planejamento em tudo aquilo que foi criado. Nada do que existe de forma aleatória. Nada do que existe por coincidência ou por descuido. Se alguma coisa existe, ela existe por determinação, por planejamento, por design, como em inglês nós diríamos, né? Ocorreu um desenho, um planejamento. Houve alguém que fez aquele design. Então tudo aquilo que existe, não existe de forma aleatória, nada do que existe por coincidência ou por descuido. Tudo que existe por causa da sabedoria e do planejamento do Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas segundo a sabedoria e planejamento do Filho de Deus, e por todas as coisas, Paulo quer dizer tudo em absoluto. Todas as coisas que existem nos céus e todas as coisas que existem na terra. Tudo foi criado segundo a sabedoria e planejamento do Filho de Deus. Todas as coisas mesmo. As visíveis, se referindo às coisas terrenas, e as invisíveis, se referindo às coisas celestiais. E então Paulo cita tronos, né? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, não importa. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo cita tronos, dominações, principados e potestades como exemplos dessas coisas celestiais, dessas coisas invisíveis que foram criadas segundo a sabedoria e planejamento do Filho de Deus. E essas 4 palavras aqui, tronos, dominações, algumas traduções trazem domínios, principados e potestades, essas 4 palavras aqui, com alto grau de certeza, se referem a posições de autoridade dos seres angélicos. Graus de autoridade dentro do reino angelical, dentro do domínio de existência dos anjos. Então existem tronos e dominações que, segundo o entendimento do grego aqui, são aqueles seres angélicos mais poderosos, e principados e potestades, aqueles seres angélicos menos poderosos. Mas o que Paulo tem em vista aqui? Será que ele se refere aqui a anjos que permanecem fiéis a Deus? Ou será que ele se refere a anjos que se rebelaram contra Deus e se tornaram aquilo que nós chamamos de demônios? A que Paulo se refere aqui? O meu entendimento é que Paulo se refere a ambos os grupos. Tanto aos anjos fiéis quanto aos anjos infiéis. Tanto aos anjos que permanecem fiéis e obedientes a Deus quanto aos demônios.
Essa é a minha posição, exatamente o meu entendimento do texto aqui, exatamente porque o objetivo de Paulo aqui não é nos dar detalhes acerca do reino angélico. O objetivo de Paulo aqui não é nos ensinar acerca de quem são esses seres extremamente poderosos, denominados tronos, dominações, principados e potestades. Não. O objetivo dele aqui é simplesmente demonstrar o seguinte: olha, se existe algum anjo, se existe algum poder espiritual fora de Deus, além de Deus, esse poder espiritual foi criado em Jesus, por Jesus e para Jesus. Não importa se eles permanecem fiéis a Deus ou não. Não importa se eles se tornaram demônios pela sua rebelião contra Deus ou não. Não, eles foram criados em Jesus, por Jesus e para Jesus. Todas as coisas que foram criadas pela sabedoria e planejamento do Filho de Deus, o que significa que o Filho de Deus é supremo sobre todas elas, inclusive sobre anjos e demônios. Isso é especialmente importante porque o sincretismo entre a mistura entre o paganismo grego e as superstições judaicas que estavam invadindo a igreja de Colossos levou alguns dos membros daquela igreja a serem levados a um temor idólatra com respeito aos anjos. Esse temor idólatra pode ser observado em Colossenses 2,18. Né? Ninguém vos domine ao seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Então essa mistura entre paganismo grego e superstição judaica levou alguns dos membros da igreja de Colossos a esse temor idólatra com respeito aos anjos. E nós não sabemos se o objetivo desse culto dos anjos ou culto aos anjos, nós não sabemos qual era o objetivo desse culto e nós nem precisamos saber, de fato. Tudo que nós precisamos saber é o seguinte: não existe nada o que temer, seja de anjos ou seja de demônios. Porque o Filho de Deus é supremo sobre todos eles. O Filho de Deus os criou. Os criou em si, os criou efetivamente, né? Ele os criou e os criou para si, eles são para ele. Os anjos e os demônios são para Jesus. Em última instância, todos são servos de Jesus. Porque em última instância, todos o obedecem. Os anjos o obedecem através de ações boas que refletem o seu caráter bom, e os demônios o obedecem através de ações más e pecaminosas, trazendo juízo sobre aqueles que se rebelam contra Jesus. Por exemplo, quando Deus quer fazer Acabe cair, quando Deus quer julgar Acabe, Deus não usa um anjo bom para enganar os profetas falsos de Acabe. Porque isso seria um uso indevido de um anjo bom, né? Como é que um anjo bom poderia mentir? Como é que um anjo bom poderia enganar? Não. Um anjo bom, o anjo que permanece fiel a Deus, esse anjo deve ser usado em ações boas, em ações que concordem com o caráter bom e santo de Deus. Mas Deus quer julgar Acabe. Então quem Deus envia? Deus envia um espírito maligno, um espírito mau. E na verdade, na cena que é apresentada ali,
o profeta diz que ele viu o Senhor, e Deus pergunta para os anjos. E anjos ali incluem anjos bons e anjos maus. Deus indaga dos seus anjos e diz: olha, eu quero julgar Acabe. O que vocês aconselham que a gente faça para que Acabe seja julgado, seja derrotado, seja morto? E daí um anjo lá deu uma opinião, outro anjo deu uma outra opinião, e daí de repente se levantou um e disse, levantou a mão, e Jesus, Deus, né? Eu estou imaginando aqui a cena, pode falar. Aquele anjo disse, olha, que seria um demônio, né? Um anjo mau. Aquele anjo disse, olha, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos falsos profetas dele, e eu vou levar ele a acreditar nessa mentira, para que ele vá nessa batalha e lá seja morto. Então, em última instância, todos servem a Jesus. Porque todos, não importa se sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado nele e tudo foi criado por ele e para ele. O Filho de Deus é o agente da criação, porque foi por meio dele que Deus, o Pai, criou todas as coisas. No Gênesis, no livro de Gênesis, nós lemos que todas as coisas foram criadas pelo Fiat divino. E Fiat aqui não é aquele carro, né? Fiat é uma palavra que vem do latim, que se refere ao comando que Deus deu. Haja. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E assim por diante. É isso que nós vemos no relato da criação lá em Gênesis, né? A criação ocorreu pelo fiat, pelo faça-se, pelo haja. Deus falou, e a palavra que Deus fala cumpre o seu propósito. Como disse o profeta Isaías, a palavra que Deus fala, a palavra que Deus envia, não volta para ele vazia. Ele fala e aquilo que ele fala acontece. A própria palavra que ele fala se encarrega de fazer acontecer aquilo que ele disse. E então, quando nós chegamos, isso no Gênesis, né? Quando nós chegamos no Evangelho de João, é ruim que as nossas versões em português, elas sigam a tradição criada lá por Jerônimo, que fez a primeira tradução bíblica do hebraico e do grego para o latim. Quando ele está traduzindo o Evangelho de João, ele escreve, obviamente em latim, ele escreveu, traduzindo, no princípio era o verbum. Verbum, em latim, é palavra. Por isso verbalizar, né? Verbalizar é falar. No princípio era o verbum. Infelizmente, as nossas traduções em português, elas seguem esse padrão, só que em vez de traduzir, né, em vez de pegar verbum, ideia de palavra, não, coloca no princípio era o verbo. Não, deveria fazer o que Jerônimo fez, né? Palavra. Logos, no princípio era o logos. Logos é palavra. Então, a tradução melhor de João é, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem ela, sem a palavra, nada do que foi feito existiria. Quando nós traduzimos João 1 dessa forma, fica fácil entender como ocorreu a criação, né? Deus fala uma palavra e a própria palavra se encarrega de cumprir aquilo que Deus falou. Aí nós chegamos em João 1, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo aquilo que foi feito pela palavra de Deus e sem ela nada do que foi feito existiria. Ao enviar a sua palavra, dizendo haja luz, o Pai, por meio do seu Filho, que é a palavra encarnada,
criou a luz e todas as demais coisas. O Filho de Deus é a palavra que Deus fala. O Filho de Deus é a palavra que Deus fala. E o Filho de Deus então se encarrega de cumprir a palavra que Deus falou. O Filho de Deus é o agente da criação, é o agente de Deus na criação. Deus é o Criador porque Ele fala. E Jesus é o agente de Deus na criação, porque é Ele que cumpre aquilo que Deus fala. O Filho de Deus é o agente de Deus na criação, porque tudo foi criado por Ele, e todas as coisas também foram criadas para Ele. No sentido de que o propósito de todas as coisas é pertencer ao Filho de Deus como herança sua. O propósito de todas as coisas é pertencer ao Filho de Deus como herança sua, porque todas as coisas foram criadas para Ele. Ou seja, o Filho de Deus é o destino de todas as coisas criadas. Tudo foi criado para Ele e tudo deve retornar para Ele. Paulo afirma algo parecido em Efésios, em que o propósito de Deus é fazer convergir em Jesus todas as coisas convergindo em Jesus, todas as coisas indo para Jesus, todas as coisas voltando para Jesus. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas para Jesus. Todas as coisas foram criadas em Jesus, segundo a sua sabedoria e planejamento. Todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas foram criadas para pertencerem a Ele. Inclusive você e as suas circunstâncias, inclusive você e as bagunças da tua vida. Inclusive as pessoas que são conhecidas tuas e as bagunças das vidas delas. Inclusive os teus familiares, inclusive os teus amigos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, não importa. Tudo foi criado por Jesus, ou melhor, tudo foi criado em Jesus, segundo a sua sabedoria e planejamento. Tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para pertencer a Ele. Você, os teus familiares, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus conhecidos, inclusive as bagunças que atrapalham a tua vida e a vida de todas essas pessoas. Tudo foi criado em Jesus, por Jesus e para Jesus. Inclusive as bagunças que são resultado dos teus pecados. Porque existem bagunças que são que são resultado de circunstâncias que estão fora do teu controle. Né? A gente pode imaginar uma doença. Normalmente as pessoas não têm culpa das doenças que elas adquirem, né? Com exceção de alguma doença sexualmente transmissível. Nesse aspecto, a pessoa, né? Se a pessoa adquiriu essa doença sexualmente transmissível numa relação sexual não com o seu, que não foi mantida com o seu cônjuge, né? Então é culpa. A pessoa tem culpa da doença que ela adquiriu. Mas fora isso as pessoas não têm culpa das suas doenças, né? Então, uma doença grave. Uma doença grave é uma bagunça que atrapalha a tua vida e que está fora do teu controle, não foi tua culpa. Você não fez nada para que aquela doença surgisse. Existem outras bagunças que são tua culpa, sim.
que são resultado de algum pecado que você cometeu. Mas inclusive essas circunstâncias, inclusive essas bagunças, elas também foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. Né? Porque é através dessa bagunça que Jesus está te disciplinando. Né? Se você é um filho de Deus, Deus vai te disciplinar. Porque Deus não recebe ninguém por filho sem que este filho, agora adotado, seja alvo da disciplina de Deus. Você pecou e Deus está usando o resultado do teu pecado, a bagunça que surgiu desse pecado, como disciplina. Para te ensinar uma lição, para te ensinar que você não deve mais pecar. Então, inclusive, as bagunças causadas pelos teus pecados, elas foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. Para que através delas você aprenda a lição de que não deve desobedecê-lo. Antes, nós afirmamos o seguinte, quer dizer, voltar um pouquinho aqui atrás aqui. O Filho de Deus, Jesus, é absolutamente supremo sobre toda a criação, porque todas as coisas foram criadas nele, segundo a sua sabedoria e planejamento, e isso inclui você e as suas circunstâncias, isso inclui você e as suas bagunças. Jesus, o Filho de Deus, também é absolutamente supremo sobre toda a criação, pois todas as coisas foram criadas por ele. E ele também é absolutamente supremo sobre você e sobre as suas circunstâncias, porque você e as suas circunstâncias foram criadas para ele. Antes nós afirmamos que nada do que existe de forma aleatória. Nada do que existe por coincidência ou por descuido. Tudo o que existe, isso inclui você, as suas circunstâncias, isso inclui os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos e as circunstâncias deles, as bagunças da tua vida, as bagunças das vidas das pessoas, tudo. Tudo que existe por causa da sabedoria e do planejamento de Deus. Isso quer dizer que você não deve ter medo. E nem ficar desesperado. A vida te dá muitos motivos para que você tenha medo, né? A vida te dá muitos motivos para se sentir desesperado. Mas Jesus, o Filho de Deus, te dá todas as razões para que você rejeite o medo e abandone o desespero. Por quê? Porque você e as suas circunstâncias, você e as suas bagunças, tudo foi criado nele, por ele e para ele. De modo que ele é supremo sobre todas essas coisas. Ele tem a supremacia sobre todas essas coisas. Ele governa sobre todas essas coisas. Inclusive aquelas bagunças e circunstâncias que te causam medo e desespero, tudo isso foi determinado segundo a sabedoria e o planejamento de Jesus. Então, confie ao Supremo Criador de todas as coisas, tudo aquilo que te faz sentir medo. Confie ao Supremo Criador de todas as coisas, tudo aquilo que te deixa desesperado. Confie todas as coisas, todas as suas circunstâncias, aquele que domina sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. Porque não existe ninguém melhor para lidar com essas coisas do que aquele que tem domínio sobre elas, né? Não faz sentido você entregar, você confiar todas as suas circunstâncias a alguém que não pode fazer nada a respeito.
né? Alguém que não tem o domínio sobre aquilo. Você vai entregar para essa pessoa, a pessoa vai dizer, obrigado, mas o que eu posso fazer por ti? Eu não tenho nada o que fazer. Eu não posso te ajudar. Eu agradeço a confiança, fico lisonjeado com a confiança que tu devota em mim, mas infelizmente eu não posso fazer nada para te ajudar, porque eu não tenho domínio sobre essas circunstâncias. Não fui eu quem as criei, então como eu poderia ter domínio e controle sobre elas? Mas Jesus tem. Jesus tem esse domínio, Jesus tem esse controle, porque tudo foi criado nele, por ele e para ele. Confie as tuas circunstâncias, as tuas bagunças ao Supremo Criador deste mundo. Aquele que fez todas as coisas com sabedoria e planejamento. E você pode estar pensando, como é que essa minha circunstância reflete a sabedoria e o planejamento de Jesus? Eu não posso te responder essa pergunta. Porque eu sou como você. A gente pode pensar numa formiga. Para uma formiga, o mundo de uma formiga é extremamente pequeno. Esses dias eu estava observando no meu pátio as formigas carregando folhas, tudo enfileiradas. O mundo dessas formigas ali no meu pátio é extremamente pequeno. Elas são extremamente rasas, ficam muito próximas ao chão para terem uma visão mais clara da realidade. Afinal de contas, qual é a altura de uma formiga? Alguns poucos milímetros, né? Ela fica acima do solo alguns poucos milímetros. Já nós não, né? Nós os elevamos o solo 1 metro e alguma coisa, alguns 2 metros, né? Nós temos a nossa visão, comparada à visão de uma formiga, é extremamente privilegiada. O nosso mundo é muito maior. Nós compreendemos coisas que aquela formiguinha lá não compreende. Nós enxergamos coisas que aquela formiga ali jamais imaginou que poderiam existir. E o mesmo é verdade quando nós comparamos Jesus e nós. Quando nós colocamos Jesus na equação, nós nos tornamos aquela formiguinha que se eleva a alguns poucos milímetros do solo e que não enxerga muito além, não tem uma visão muito ampla da realidade. Jesus não, Jesus se eleva acima do solo, porque afinal de contas ele está assentado à destra de Deus, Jesus consegue ver a figura inteira. Jesus consegue ver toda a imagem formada. Nós estamos muito perto das nossas circunstâncias, de modo que as nossas circunstâncias tomam todo o campo da nossa visão. Tudo que a gente consegue ver são essas circunstâncias. Tudo que a gente consegue ver é a bagunça. Isso é tudo que a gente consegue ver. A gente está muito próximo. Se nós pudéssemos nos afastar e nos elevar, nós veríamos a imagem completa, a imagem que Jesus vê. Então, de repente, você pergunta, como é que as minhas circunstâncias, como é que
dessa bagunça que tomou conta da minha vida, que tomou conta da minha família, como tudo isso pode refletir a sabedoria e o planejamento de Deus? É aqui que entra a fé. A fé é a certeza das coisas que você não viu e a convicção daquelas coisas que você você por si só não poderia conhecer aquilo. E você por si só não entende aquilo. Mas Jesus entende. Ele entende porque ele planejou. E você deve então confiar todas essas coisas, todas as suas circunstâncias, as suas bagunças. Você deve confiar tudo isso àquele que fez todas as coisas com sabedoria e planejamento. Agora, o que nós queremos dizer com confiar todas as coisas ao Filho de Deus? Nós queremos dizer basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, oração. Você deve orar continuamente ao Filho de Deus por todas as suas circunstâncias que te fazem sentir temor e desespero. Você deve orar em busca de uma solução para as bagunças que tomam conta da tua vida e da tua família. Você deve orar. Você não deve cair no erro que muitos crentes caem, que é usar a oração como último recurso. Que é mais ou menos você tem um parente que está num estado grave de saúde no hospital, e daí já foi feito tudo que poderia ser feito por aquela pessoa, e a esperança não dá mais a medicina não dá mais esperança para aquela pessoa, então algum membro crente daquela família diz: vamos entregar na mão de Deus. No sentido de vamos orar, vamos ver o que, né? E aquilo que Deus fizer, Deus fez. Não, a oração não pode ser a entregar algo nas mãos de Deus, não pode ser o último recurso. Não pode ser aquilo que é feito quando não existe mais esperança. Não, a oração deve ser a primeira coisa a ser feita. E não apenas a primeira coisa a ser feita. A oração deve ser praticada, ela deve ser pronunciada ao longo, por todo o tempo que aquele problema permanecer. Não pode ser nem o último recurso, mas também não pode ser o primeiro recurso. Não, deve ser a primeira e a última coisa que você faz é oração. Você ora durante toda a existência daquele problema. A gatinha concorda comigo ali. Viu? Obedeça o João. Obedeça o que o João está pregando. É isso que a gatinha está falando. Então, confiar todas as coisas ao Filho de Deus, em primeiro lugar, significa orar a Deus. Orar continuamente e com perseverança. Mas também significa obedecer continuamente ao Filho de Deus. Porque, por incrível que pareça, boa parte dos problemas, boa parte das bagunças da tua vida seriam solucionadas se você simplesmente obedecesse a Jesus. Por incrível que pareça. Boa parte dos seus problemas seriam resolvidos se você simplesmente obedecesse a Jesus. E a gente pode... Talvez não há nada que cause mais angústia, especialmente na vida de uma pessoa casada, do que o seu casamento, ter uma crise no seu casamento. Se aquela mulher e aquele homem tomassem a decisão drástica de, quer saber,
eu acho que a gente deve obedecer a Jesus no nosso casamento. Todos os problemas daquele casamento seriam solucionados. Porque todos os problemas que afetam um casamento são de ordem espiritual. Todos os problemas que afetam o casamento, está o pecado ali causando aquele problema. A partir do momento que você resolve obedecer a Jesus, o pecado para de ser cometido, né? Então os problemas começam a ser solucionados. Ah, isso é fácil dizer, ainda mais tu que é solteiro. Bom, eu não tenho culpa de ser solteiro. e também, eu não tenho culpa de ser tão fácil assim. Eu não tenho culpa de aqueles que são casados serem tão cabeça dura a ponto de não perceber que essa é a solução para os seus problemas. Se a mulher obedecer a Jesus, se a mulher obedecer a Escritura, ela será uma mulher submissa ao seu marido. E se o homem obedecer a Escritura, ele será um homem que vai amar a sua esposa. Então os conflitos que eles estão tendo serão resolvidos, e quando surgirem novos conflitos, esses conflitos serão rapidamente resolvidos. Porque eles vão perceber, está vendo, olha só, a gente estava obedecendo a Jesus, estava dando tudo certo, a gente resolveu pecar, já deu esse problema aqui, vamos resolver. O problema é que muitos crentes, inclusive crentes casados, são tão cabeça dura ou tão cabeça oca a ponto de não perceber que essa é a solução para os seus problemas. Confiar tudo aquele que faz todas as coisas com sabedoria e planejamento. Isso é confiar todas as coisas a Jesus. Orar e obedecer. E deste modo, você estará cooperando com Jesus. A gente nem chegou nessa parte ainda, mas eu já vou adiantar aqui. Você estará cooperando com Jesus ao trazer solução, porque a tua vida terá uma bagunça a menos para Jesus resolver. Né? Você está cooperando com Jesus na restauração deste mundo bagunçado pelo pecado, porque aquele aspecto da bagunça que infesta esse mundo, que é a tua vida, que é a tua família, já foi resolvido. E tendo você resolvido essa bagunça que infesta a tua vida, a tua família, você agora pode olhar ao redor de você e você pode observar pessoas pessoas que têm bagunças parecidas, semelhantes ou até diferentes de você, mas para as quais você tem solução. Você observa aquela pessoa, você observa a vida bagunçada dela e você sabe a solução para aquela pessoa é isso. A solução para aquela família é isso. A solução para aquele casal amigo meu é isso aqui. Se eles fizessem isso eu estou pensando em pessoas crentes, né? Mas também incrédulos. Se eles simplesmente se arrependessem dos seus pecados, crescem em Jesus e passassem a obedecer a Jesus, seria resolvido. Então agora fazendo a conexão com a pregação da semana passada no Salmo 40, é tua responsabilidade pregar a Escritura em qualquer tempo e em todas as circunstâncias. É tua responsabilidade fazer isso. É tua responsabilidade fazer isso porque Jesus impõe sobre você a responsabilidade de cooperar com Ele na restauração deste mundo.